A gente tem duas situações muito distintas, às vezes, quando nós ministramos uma palavra. Às vezes ministramos uma palavra por alguma situação ou por alguma revelação que o Senhor nos dá, de algo que também podemos estar passando e que o Senhor está ministrando algo especificamente sobre nós. Ou às vezes a gente ministra uma palavra e nós somos testados naquela palavra que a gente ministra, né? Nós somos experimentados naquela palavra que a gente ministra. Então essas duas situações são situações bem presentes. Então, esse lugar é um lugar de muito temor, né? Da gente trazer aqui uma palavra, é um lugar de temor. Da gente saber essa responsabilidade e também daquilo que muitas vezes, né, recai também sobre nós, né? Quem esteve aqui domingo passado? Quem foi ministrado pelaquela palavra domingo passado? Glória a Deus. Então hoje o Senhor tem algo também para estar ministrando sobre você. E eu quero que você tenha muita atenção, porque essa palavra no início, ela vai ser muito pedagógica. Eu vou estar aqui ocupando o lugar do pastor Rafa, mas ela vai fazer muito sentido para você. Amém? Amém, amém, amém? Então pergunte à pessoa que está do seu lado, você está preparado para isso? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Eu nem sei se... Gabriel, conseguiu, Gabrielzinho? Conseguiu? Amém. Quem está em cima é Abdala, é? Amém, vamos lá então. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de toda a tua. O que é que isso engloba? O que é que isso englobou? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e com toda a tua. Englobou o quê? Tudo. Englobou tudo. Amém? Englobou coração, alma e força. Da onde vem a força? Então, nós precisamos amar ao Senhor com todo o nosso ser. Amém? Mas, hoje eu quero destacar, sobretudo, sobre o seu coração. Amém? E eu quero falar hoje, mais uma vez, sobre coração. Talvez o assunto que mais é latente dentro de mim. Eu não sei, eu acho que eu já ministrei sobre coração quebrantado, coração inteiro, coração puro, coração novo. Hoje eu estava revisitando, eu digo, meu Deus do céu, é tanta coisa sobre coração. Mas hoje eu vou falar mais sobre o coração, amém? Porque o Senhor me trouxe essa palavra. Então, de posse dessa palavra, o que eu quero que você entenda é que o coração é como se fosse uma central dentro do nosso homem interior. Amém? Sabe aquela central que tem no carro? Que controla todo o carro, todo o veículo? Nosso coração é essa central, né? Mas central de quê? É esse centralizador daquilo que nós sentimos,
daquilo que nós pensamos, é também o centro, a sede da nossa mente, é uma conexão de mente e de emoções, amém? Pega tudo isso, porque tudo isso vai fazer muito sentido, tá bom? Então, é uma conexão de mente, pensamento, mas também é sede do coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade e também das nossas decisões. Diga decisões. E também das nossas decisões. Então, aquilo que fala coração é uma sede de fato. É a sede do nosso homem interior com todas essas conexões, né? Isso é no sentido da palavra coração em hebraico, significa isso. E às vezes isso se torna confuso, porque tudo aquilo que se referenciou o coração no hebraico, naquela época, ainda não existia uma palavra que remetesse para o cérebro. Não existia palavra para definir cérebro no hebraico. Mas tinha alguma palavra para falar sobre mente e pensamento. Vocês estão entendendo? Então, o coração no hebraico, ele tem um sentido muito, muito poderoso. E isso vai ser algo muito lindo da gente descortinar isso, porque isso tem tudo a ver com o que o Senhor quer derramar para a gente hoje. Amém? E no original em hebraico, a palavra coração, ela significa lev. Na tradução transliterada é L-E-V, lev. Mas no hebraico mesmo, original, ela só é composta de 2 letras. Apenas 2 letras. E no grego, a palavra coração, ela já tem um significado de cardio. É a palavra cardio, da onde originou a palavra cardiologia. É oriundo do grego da palavra cardio. E que dentro do grego fala muito de centro de emoções, de sentimentos e pensamentos também. Isso era tão presente dentro da língua grega, né, que as cidades romanas, elas quando eram construídas, elas eram construídas por uma avenida que cortava toda a cidade, do início ao fim. E nessa avenida se concentrava o coração financeiro, o coração comercial, o coração de decisão, o coração onde os palácios, né, eles eram construídos nessas avenidas. E essas avenidas, elas eram chamadas de Cardo Romana, porque era o coração da cidade, né? Para você ter um entendimento sobre a questão da origem da palavra por si só. Contudo, dentro da língua hebraica, essa palavra, por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? De toda a tua alma, com toda a tua força. Ele está dizendo que tudo que passa pelos nossos pensamentos, tudo que passa pela nossa mente, tudo que transita pelas nossas emoções, sentimentos, tudo aquilo que envolve as áreas da nossa vida, seja trabalho, família, ministério, lazer, né? Tudo aquilo tem que estar alinhado a esse coração que ama ao Senhor e que coloca ao Senhor como uma prioridade acima de qualquer outra coisa. Amém? Isso, e essa palavra coração é essa palavra lev. E ela é composta de 2 letras. Coloca aí, por favor, Abdala. Essas 2 letrinhas é que significa coração, e esse formato pictográfico aí
vocês sabem que no hebraico nós lemos de trás para frente, né? Se você pegar uma Bíblia, você lê ela da direita para a esquerda. E as palavras também são escritas assim, né? Então, essas duas letras, uma se chama Lamed, e a outra se chama Bet. Esse formato, quase como um hieroglífico, né, que é chamado de formato pictográfico, eu queria agora que pudesse colocar aí, essa primeira letrinha, ela tem um formato. E esse formato é o formato de um cajado. E essa letra, ela não é à toa que ela tem um formato de um cajado. Porque ela significa exatamente aquilo que o cajado traduz, né? Porque quem usa o cajado, quem é mesmo que usa os cajados? Quem é? Os pastores. E o cajado é utilizado para quê? Para que o pastor usa o cajado? Para o quê? É tudo isso aí, né? Usa o cajado para direcionar, para corrigir, para trazer de volta. Mas esse cajado em si, ele tem então algumas facetas. E o cajado, ele tem uma faceta que é uma faceta de autoridade. Amém? Tem uma faceta de liderança, porque aquele que lidera é aquele que dirige o caminho. Amém? Que mostra o caminho. É o líder, é aquele que vai à frente e os liderados vêm atrás. Amém? Mas é aquele que também dá segurança, porque o cajado muitas vezes servia para proteger dos predadores. É por isso que o cajado, ele tinha uma parte que era vara e outra parte que era cajado. Ela servia também como proteção. Então essa letra, ela carrega com ela tudo isso também, que significa autoridade, segurança e liderança. Amém? Mas essa letra Lamed também, ela tem um significado de ensino, de ensinar, de aprender. Ou seja, isso faz todo sentido, porque quando eu estou submetido a uma autoridade, essa autoridade, ela se torna uma liderança sobre mim, amém? E essa liderança, ela aponta o caminho, ela me diz por onde eu devo andar, ela me livra, na verdade, do perigo, e ela traz para mim segurança. E além disso, ela é capaz de me ensinar, ela é capaz de colocar em mim um aprendizado, uma instrução específica para mim, porque essa é a função do pastor. Amém? Mas nós estamos falando apenas da primeira letra, que significa isso. A segunda letra, que é essa letra Bet, ela tem um formato de uma casa. E isso, a gente está falando de quê mesmo? Estamos falando de quê? De coração. Essa outra letra, o formato dela também significa casa, significa moradia. Mas ela também, vocês sabem, que toda letra hebraica, ela tem também, ela remete para um número. Quem sabe disso? Toda letra representa um número. E é por isso que existe dentro da Cabala muita numerologia dentro disso. Então, essa letra, que é a Bet, ela também significa o número 2. Amém? Significa casa, moradia, e significa o número 2. Por que número 2? Porque no sentido natural, o número 2
ele remete para a casa, ele remete para a família. E não existe família sem pelo menos ter quantas pessoas? 2 pessoas. Uma família, no sentido normal, ela precisa ter pelo menos 2 pessoas. Uma casa, uma moradia, ela precisa ter pelo menos 2 pessoas. Então, o nosso coração também é casa. Amém? Diga, o meu coração também é casa, moradia. Amém? Ou seja, isso faz todo sentido, porque o Senhor, Ele resolveu fazer do nosso coração a sua casa. Amém? E como uma casa não pode ter menos de 2 pessoas, Ele pegou a sua casa, que é você, e disse: eu vou morar nessa casa. Então, são 2 pessoas. Amém? Veja como isso é tremendo e como isso faz sentido. Então, Deus passou a morar numa casa e passou a ser 2 pessoas, porque Ele passou a morar nessa casa. Então, tudo isso traz um sentido muito poderoso. Apenas 2 letras, o que é que 2 letras remetem a tudo isso e fazer sentido dentro daquilo que se chama coração. Provérbios 4, verso 23, diz o seguinte: Provérbios 4, 23 diz: sobre, diga tudo, sobre tudo, o que se deve guardar. Guarda o que? O coração. Sobre tudo, o que você precisa guardar. E olha, se a gente for olhar aquilo que nos cerca, tem muita coisa que a gente precisa guardar, sim ou não? Mas tem uma coisa que é muito importante: guardar o nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Guardar esse lugar que tem uma letra que fala de um cajado, e um cajado fala de um pastor, e um pastor é aquele que lidera e aponta o caminho, mas é aquele que tem autoridade sobre nós, e é aquele que nos protege, traz segurança, mas é aquele também que nos ensina, que traz instrução. É aquele que resolveu fazer uma casa e uma moradia em um lugar chamado coração. Amém? Guarda isso. Mas ele traz essa palavra sobre tudo que você possa imaginar, de tudo o que você possa entender que é muito valioso. Escute isso. Sobre tudo o que você considera valioso, precioso, importante, ele está dizendo: sobre tudo isso, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Eu preciso guardar o meu coração com essa mentalidade, com esse entendimento, porque dele pode jorrar as fontes de vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Pentateuco, ele também é conhecido como a Torá. Diga Torá. Torá e Pentateuco é a mesma coisa. São os 5 primeiros livros da vida, da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. E a Torá, nesses 5 livros da Bíblia,
ali está toda a instrução para a humanidade. Às vezes você pode ficar perguntando, mas por que o judeu ele se prende de uma forma tão concentrada dentro da Torá? Porque a gente tem 66 livros, e a riqueza, a diversidade é incomensurável, é insondável. Por mais que você queira estudar a Bíblia, você jamais vai conseguir, porque ela se renova, ela se reedita, ela se ressignifica o tempo inteiro. Então é uma fonte insondável. E às vezes você fica perguntando, mas por que eles pegam 5 livros e fica ali apenas com 5 livros? Porque mesmo sendo 5 livros, ali possui ensinamento e instrução para tudo que você pode imaginar, para tudo que diz respeito à humanidade. Lá se fala desde a criação, mas fala também quem é Deus, fala também do propósito de Deus, fala sobre a identidade que o Senhor trouxe, fala também sobre a queda, fala sobre o plano de redenção, fala sobre a palavra de Deus, fala sobre modelo e padrão de Deus, e tudo isso também se remete para o Messias, para Jesus. Então nesses 5 livros, você consegue extrair tudo isso. Você está comigo? Amém? Então, desde Gênesis a Deuteronômio, todo o ensino de Deus, tudo aquilo que a gente precisa saber, daquilo que é mais geral, está contido nessa palavra. E é por isso que o judeu, ele se concentra e ele mergulha dentro daquela palavra. Mas existe uma coisa muito interessante, e que não é coincidência. Dentro da Torá, a primeira letra do livro de Gênesis é a letra Bet. E a última letra do livro de Deuteronômio é Lamed. Então, o início ao fim da Torá, ele contempla tudo o que deve estar dentro do seu coração. Vocês estão entendendo isso? Todo o ensinamento para a nossa vida, dentro dessa palavra, não é à toa que do início até o fim, ele define um espaço, uma geografia chamada coração, e ele define que essa palavra, ela precisa estar contida no nosso coração. Amém? Amém, irmãos? Não é tremendo isso? Isso é poderoso. A gente precisa entender, porque se assim for, nós estaremos guardados, protegidos, e estaremos também direcionados. Amém? Pela palavra. Mas não apenas por isso, porque no sentido original mesmo, nós somos tendenciosos, todos nós, a sermos conduzidos pelas nossas emoções, sim ou não? Somos tendenciosos a isso, por mais racionais que sejamos. E os nossos corações, você já imaginou se a gente não tivesse uma bússola chamada a palavra, que diz para nós e que nos dá o conceito de certo, errado, de um caminho, de como nós devemos nos portar, como nós devemos julgar, como nós devemos conviver?
tudo, sem a palavra, como nós estaríamos sem ter essa bússola, esse GPS da palavra, para nos nortear, para nos conduzir, para nos dirigir, para trazer, na verdade, conceitos importantes, para trazer, né, uma filosofia de vida baseado na palavra, em princípios, em valores. Estaríamos sendo levados simplesmente pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos, sim ou não? E é por isso que o nosso coração, ele precisa estar postado na palavra de Deus. Amém? Mas não apenas isso, ele precisa também estar postado em uma voz. Escute isso. O nosso coração. Porque a primeira letra que eu falei para você, que tem um formato de um cajado, e um cajado nos remete à pessoa de um pastor, amém? E as ovelhas conhecem a voz do seu... Você está entendendo isso? As ovelhas, elas precisam conhecer a voz do seu pastor, e no meio de tantas vozes, nós precisamos ter o discernimento, o conhecimento, a convicção de que a voz do meu pastor, ela jamais será confundida. Você está entendendo isso? Manu estava falando aqui exatamente isso. No meio de tantas vozes, eu preciso discernir no meu coração, no centro dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas decisões, da minha vontade. Eu preciso discernir uma voz. Uma voz, ela precisa ser nítida para mim. Uma voz, ela precisa me direcionar, ela precisa apontar o caminho. Uma voz, ela é poderosa para me proteger, para me dar segurança. Uma voz é poderosa para me alimentar. Uma voz, ela pode me nortear em tudo na minha vida. Você está entendendo isso? Então o meu coração, ele precisa de um lamed, precisa de um cajado, ele precisa de uma voz. Porque se eu não tenho essa voz, juntamente com a palavra, eu estarei sujeito às minhas emoções e aos meus pensamentos. E você está comigo? E você está entendendo isso? E tudo isso faz sentido na conjunção de tudo isso. E gente, isso é muito perfeito. Isso é muito poderoso. A gente entender que em duas letras se resume, e tudo aquilo que precisa estar contido, do início ao fim, é o que precisa estar contido no meu coração. Com um acréscimo de uma voz. Porque as ovelhas precisam conhecer a voz do seu pastor. E você está entendendo? Vocês já viram aquele vídeo, eu já falei isso aqui, de pessoas tentando dar uma voz de comando para as ovelhas. Quem já viu esse vídeo na internet? Várias pessoas tentam fazer, tentam falar, tentam imitar, e elas não dão comando. Elas não reconhecem a voz. Mas quando o pastor fala, elas correm tudo em direção ao pastor. E o pastor as conduzem pelos pastos, pelas águas e as fontes de águas, porque elas reconhecem o timbre. Elas não se confundem com a voz do seu pastor. Amém? Será que nós temos nos confundido no meio de tantas vozes? Será que nós temos, às vezes, ouvido vozes que não são a voz do nosso pastor? Nós precisamos estar debaixo da liderança, da autoridade
da segurança, do ensino dessa voz. Amém? Agora, é interessante que a palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é enganoso. E é muito interessante isso, porque essa passagem, lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, vamos ler. Que palavra impactante é essa? Olha isso. Enganoso é o coração, mais do que todas. Você está lembrado que a gente lia o provérbio, sobretudo, o que se deve guardar? Você deve guardar o quê? Mas ele diz, enganoso, mais do que todas. Tem uma sintonia isso ou não? Sim ou não? Sobre tudo que se deve guardar. O que é que você precisa guardar? Por que você precisa guardar o coração? Porque o seu coração, sobre todas as coisas, ele é enganoso. Está aí a razão porque você precisa guardar. E é desesperadamente corrupto. Ei, o que é corrupto? É aquilo que se corrompe. É o que se corrompe. E ele pergunta: quem o conhecerá? Ei, olha aqui para mim. Nem você conhece o perigo do seu coração. Você não tem a noção dessa região tão perigosa chamada coração, desse território tão perigoso chamado coração. Essa palavra lá no hebraico, enganoso, é sheker, e ela significa mentiroso. Enganoso significa aquilo que é traiçoeiro, que pode nos trair, é aquilo que pode ser falso. Ei, você está comigo? Ei, você está entendendo? Ei, isso está falando de você. Isso está falando daquilo que está dentro de nós. Você está compreendendo? Dessa sede de emoções e pensamentos que se encontra dentro de nós, que é capaz de nos enganar. E quantos de nós já não foram enganados pelo nosso próprio coração? Quantos de nós não fomos enganados pelos nossos próprios sentimentos? Sentimentos nos enganam?
Sim ou não? Emoções nos embaraçam? Sim ou não? E pensamentos nos confundem? Sim ou não? E tudo isso é sédio do nosso coração. Então, muitas vezes nós precisamos de ter uma palavra. Nós precisamos ter bússolas norteadoras e instrutoras que nos instruam, que minimizem os nossos erros, que minimizem as nossas decisões erradas, sim ou não? Mas nós precisamos também de uma voz. Precisamos de uma voz que possa nos dizer não, que possa nos dizer pare, que possa nos dizer não avance, que possa nos dizer olha, não é assim. Você está entendendo? Uma voz que nos dirija, que vá adiante de nós e que diga para nós o momento onde nós precisamos prosseguir e o momento que nós precisamos parar, que nos diga que sobre aquele pasto, o pasto está muito alto, eu não posso entrar naquele pasto porque eu serei uma presa muito vulnerável para o predador, e ovelha nova tem que estar em pasto rasteiro para que o pastor possa visualizar ele. Eu preciso estar em segurança, porque essa voz, ela me deixará seguro. Você está entendendo? Então, enganoso, traiçoeiro, muitas vezes que é falso, aquilo que ele está trazendo para dentro de nós. Muitas vezes, quantos relacionamentos entraram de forma errada, foram estabelecidos, constituídos de uma forma enganosa, sim ou não? Porque foi levado apenas por uma emoção e por um sentimento. Quantas coisas, quantos negócios, quantas situações nós não fomos enganados pelo nosso próprio coração. Nós precisamos entender e compreender esse lugar, esse ambiente de um coração enganoso, traiçoeiro, mentiroso, falso, onde essa é a região que nós precisamos guardar, porque ele é enganoso mais do que todas as coisas. Então, entendermos isso, compreendermos isso e percebermos que nós não podemos nos deixar levar e sermos conduzidos pelo nosso próprio coração. Você está entendendo isso? Amém? Mas agora eu quero fazer uma outra conexão com você. E essa conexão é uma conexão entre emoções e pensamentos. E deixa eu fazer aqui uma pergunta simples. Essa é uma pergunta complexa, mas eu quero fazer de forma simples, porque o conteúdo científico em cima disso é incrível, mas é complexo. E eu não vou entrar dentro do conteúdo científico disso. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha que afeta mais? As emoções afetam os pensamentos? Ou os pensamentos afetam as emoções? Estou botando vocês para pensar hoje, né? O que afeta mais? Deixa eu fazer uma coisa aqui para você. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Sim ou não? Você já parou para pensar alguma vez sobre isso?
Eu também não. Mas eu fui levado por uma circunstância na minha vida. Eu fui levado a parar para pensar. O que é que afeta mais? As emoções nos nossos pensamentos ou os pensamentos nas nossas emoções? O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que você pode ser uma pessoa racional. E a sua razão pode impactar as suas emoções. Mas eu também estou dizendo para você que você é uma pessoa emocional. Mas as suas emoções também vão afetar os seus pensamentos. E aonde está tudo isso junto e misturado? Dentro do seu coração. Você está entendendo? Você está comigo? Não é para sair daqui direto para um terapeuta não, viu? Porque hoje parece que vai dar nó aqui em tique-teco. Mas eu preciso levar você a pensar nisso. E qual é a resposta? Quem afeta mais? Hugo, que é um cara diferenciado, né, deu a resposta. Não tem resposta? Os dois afetam. Um afeta o outro. Você entende que no meio disso tudo, isso é a nossa vida. Amém, irmãos? Sim ou não? Isso é a nossa vida, todos os dias, sim ou não? Nosso coração está sendo provado todos os dias, no nosso cotidiano, sim ou não? E ele é mesmo o quê? Sobretudo, o que se deve guardar, você precisa guardar o quê? O teu coração. Porque essa conexão, é lindo isso, viu? Deus é perfeito em tudo que faz. E quando você vai estudar, você fica mais impressionado ainda, como tudo faz sentido. E eu não vou ter tempo para falar, porque é coisa que você talvez nunca tenha ouvido falar. Eu vou falar aqui do neocórtex, não vou estar falando aqui do hipotálamo, da amígdala, e não vou falar aqui dos neurotransmissores aqui que afeta, entendeu? Emoção, afeta pensamento. Não dá para falar sobre sistema límbico, não dá para falar sobre nada disso. Mas a gente precisa entender que dentro dessa interação de emoções impactando pensamentos e pensamentos impactando emoções, isso é algo muito interessante, porque eu preciso que você apenas entenda isso. Como é que emoções atuam dentro do nosso pensamento? Escute uma coisa. Uma pessoa muito ansiosa, será que é você? Será que você se vê nessa pessoa ansiosa? Uma pessoa com uma ansiedade muito grande, ela pode afetar o racional dos seus pensamentos. Apenas com esse sentimento de ansiedade. A ansiedade, que pode gerar um estresse, que pode gerar síndromes, sim ou não? E hoje não falta sopinha de letra para eu falar aqui de síndrome. É ou não é? É síndrome para tudo. Mas eu estou usando como ponto de partida apenas ansiedade, que é, e já falamos disso, que significa excesso do futuro, não é isso?
Eu não posso resolver o futuro, mas ansiedade é eu ter um excesso de futuro. É não conseguir gerenciar o futuro. E isso por si só já gera pensamentos extremamente danosos, prejudiciais para nós. E que libera uma química dentro do nosso corpo que ela é danosa. Ela libera um hormônio chamado cortisol que é terrível, que nos deixa desprotegidos e que baixa até a sua imunidade. Você sabia disso? Apenas por um sentimento de ansiedade. Emoções afetando razão, pensamento. O contrário também é verdade. Porque a gente tem também pensamentos que também causam emoções também negativas. A falta de esperança, a falta de você acreditar, ela também produz substâncias que geram dentro das nossas emoções. E eu poderia falar aqui com você sobre tantas situações semelhantes a essa. E o que fazer? Porque talvez a pergunta é: o que fazer no meio disso tudo? Porque o resumo de tudo isso é que as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles estarão sempre interligados. Ei, você está comigo? Estarão interligados. E vão nos influenciar mutuamente. Precisamos compreender como lidar com essa conexão para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, né? Então, chegamos ao centro do nosso homem interior chamado coração, onde a gente hoje está saindo daqui entendendo que essa geografia talvez seja o lugar mais perigoso de nós estarmos transitando. Ei, olha aqui para mim. Qual é o lugar mais perigoso de você estar transitando? É sobre o seu coração. Essa geografia talvez seja a geografia mais perigosa, mais difícil de nós transitarmos por ela. Perigosas para nós mesmos, porque é uma região enganosa e é uma região traiçoeira. Ela pode nos trair, sim ou não? Então, nós podemos ser traídos pelo nosso próprio coração. Talvez essa seria a mensagem. Traídos pelo nosso próprio coração. Porque ele é enganoso. Mais do que todas as coisas. Precisamos nortear o nosso coração. Sim ou não? Precisamos entregar o nosso coração, sim ou não? Precisamos permitir que haja um líder no nosso coração, sim ou não? Precisamos que alguém tenha autoridade sobre o nosso coração, sim ou não? Precisamos de um protetor sobre o nosso coração, sim ou não? Precisamos de ter algo que nos norteie enquanto palavra no nosso coração, sim ou não? Precisamos de uma voz sobre o nosso coração. Amém? E deixa eu lhe dizer, sem isso não existe bom. Escute uma coisa. Um momento, um homem chamado Pedro, ele teve uma revelação. A mais poderosa da sua vida. Onde Jesus estava perguntando: quem dizes que
eu sou. E Pedro tem a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Yeshua HaMashiach. E o Senhor vira para Pedro e disse: por certo, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Meu Deus, o cara ficou, hein? Que revelação. Pouco tempo depois, Jesus diz: importa que eu vá para Jerusalém, e lá eu serei morto e serei crucificado. Não, Senhor, não deixaremos isso acontecer. Faremos o que foi possível para isso. E Jesus diz: arreda Satanás. Ei, você está entendendo? Você está compreendendo isso? Como é que em um momento você tem a revelação? E como é que em outro momento o seu coração lhe engana? De uma revelação que não foi carne e sangue, para uma seta de Satanás. Todos nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Você está entendendo isso? Só precisa de uma vazão, de um flerte. Só precisa de abrir um pouquinho o espaço para que o seu coração seja tomado por um pensamento, por uma emoção, por uma percepção enganosa, por um sentimento que lhe leva a tomar uma decisão errada e que você não consegue enxergar, que você não consegue se aperceber. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, e diga isso para a pessoa que está do seu lado: não seja traído pelo seu próprio coração. Amém? Você está lembrado do Lamed? O nosso coração, ele precisa de ter um cajado. Amém ou não amém? O nosso coração precisa de um pastor. E eu preciso conhecer a sua voz, porque as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Cajado significa autoridade, liderança, segurança. Significa ensino, significa que você está disposto a aprender. O meu pastor precisa exercer autoridade sobre mim, pois ele é o meu líder, aquele que me aponta o caminho, e eu vou segui-lo, e assim eu estarei seguro. O Lamed, ele é quem tem a instrução e o ensino. Ele é a fonte onde eu posso aprender. Então, essa noite, eu quero dizer para você: em tudo que você for fazer, em cada decisão que você venha tomar, em cada escolha, em tudo que sobrevém sobre a geografia dos seus pensamentos, sobre o território das suas emoções, saiba de uma coisa: você precisa estar alinhado a toda a palavra de Deus.
e a voz do pastor que tem um cajado sobre a nossa vida. Afinal de contas, essa voz, ela está dentro de nós, porque Ele resolveu fazer do nosso coração a sua casa. O Leb é casa, é morada, é lugar onde dois habitam no mesmo lugar. Ele resolveu habitar nesse lugar chamado coração. Quem recebe essa palavra? Então fique de pé. Essa noite, nós precisamos de corações sábios ao nosso lado, sim ou não? Porque na multidão dos conselhos também se encontra sabedoria. Nós precisamos, irmãos. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Estamos vivendo dias onde o pai, ei, olha aqui para mim. Estamos vivendo dias que tem uma paternidade operando no nosso meio. Nós falamos muito sobre paternidade, mas tem uma paternidade operando no nosso meio. Essa paternidade é a paternidade da mentira. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? É uma paternidade do engano. Porque ele é o pai da mentira. Precisamos nos cuidar, porque se nós nos deslizarmos, iremos ficar debaixo da paternidade do engano. Enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. Existe uma égide que impera sobre o sistema maligno, que é uma paternidade do engano e da mentira. Você só precisa de um deslize. Se você não estiver protegido, se não tiver cajado, se não tiver o lamed, você pode ser alcançado. Amém? Essa noite, nós vamos colocar o nosso coração diante dele. A região mais preciosa para Deus. Olha, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que Deus está procurando é um coração. A região mais importante para Deus, essa sede chamada coração, é a coisa mais importante para Deus. É a coisa mais preciosa para Deus. E Ele fala de tantas coisas sobre esse coração. Ele diz: eu habito em um alto e sublime trono, mas eu também habito
em um coração quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Porque um coração quebrantado e contrito se submete à autoridade do seu pastor. Um coração quebrantado e contrito, ele se submete ao líder maior nosso, que é Yeshua HaMashiach. Um coração quebrantado e contrito é um coração ensinável. Então ele se deixa ser ensinável. É um coração que está sempre aprendendo. Amém? Irmãos, precisamos estar sempre aprendendo, porque Deus quer nos ensinar sempre. O Senhor disse que Ele estava à procura de um homem segundo o seu coração. Que coração é esse do Senhor? Sabe qual é o coração do Senhor? É aquele coração que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele disse: e aprendei que sou Esse é o coração do Senhor. Ele está à procura de um coração semelhante ao dele, ensinável, quebrado, contrito, que se submete, que não quer fazer nada sem uma palavra e sem a voz, que está seguro em todo o tempo. Irmãos, meu Deus, como eu preciso disso. Estou aqui trazendo uma palavra para mim mesmo. Essa palavra é para mim. Essa palavra o Senhor me ensinou essa semana. Meu maior desejo hoje é que Ele continua procurando o coração. Deus não procura nenhuma outra coisa. Você sabia disso? Para pensar. O que é que Deus está procurando na terra? Prata? Ouro? Bitcoin? O que é que Deus está procurando na terra? Meu Deus, Deus está procurando coração. Será que Ele pode achar aqui essa noite? Será que Ele pode encontrar aqui essa noite? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, como nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Como nós carecemos da Sua voz, Espírito Santo de Deus. Não nos deixa ser traídos pelo nosso próprio coração, Senhor.